Então, isto são dois conceitos que é fácil, é fácil de confundir, não é? Sendo que o racismo é um termo, ou supõe uma ideologia da supremacia de uma raça em relação à outra. Ou seja, tem-se aqui uma ideologia de que, dependendo da raça, ou seja, a minha raça é superior à outra. Não é? A xenofobia, por outro lado, vem do grego, que é xenos, tem esta conotação, que é estrangeiro, e depois temos o fobia, que é medo. Não é? Portanto, é o medo do estrangeiro. No fundo, o medo daquilo que nos é estranho, o medo daquilo que nós não conhecemos. Pronto. E às vezes nós pensamos que isso era antigamente. Será que agora ainda existe? Existe. Infelizmente, ainda existe, porque o medo do diferente, não é? O ser humano, por si só, convive com isto, com estas pequenas particularidades. Acomoda-se muito. Acomoda-se e tem medo da mudança, tem medo daquilo que lá está, que não conhece. E, portanto, ainda vive bastante entre nós. Sim. Sim. E o racismo? O racismo também, de outra forma, aliás, porque eles são quase... Eu não diria que andarão sempre de mãos dadas, mas eles partilham de outros dois conceitos, que é o preconceito e a discriminação. Okay? Enquanto que na xenofobia, se calhar, passa-se aqui muito mais por uma discriminação leve, de alguma forma, o racismo acaba já por ser mais verbal, também já está instituído, entre aspas, na nossa sociedade e em nós, de alguma forma. Há muitas gerações, portanto, ainda se vê, infelizmente. E tanto a xenofobia como o racismo pode surgir de onde? Tem que ter sempre um princípio, não é? Sim, claro que acredito que isto tenha a ver, não é? E tenha origem, obviamente, no nosso passado, na nossa história, enquanto seres humanos. Hoje em dia eu penso que a falta também é uma questão de falta de informação, não é? Porque o facto de nós não sabermos ou de não nos inteirarmos sobre a cultura do outro, sobre o modo de viver do outro, faz com que não haja muitos pontos em comum, quando na verdade somos todos iguais. Sim. Na base, somos todos humanos. E rimos, choramos, sentimos, temos exatamente o mesmo padrão de expressão. Muda uma coisa ou outra. Os que um passam, outros já passaram. Exatamente, etc. por adequação cultural, mas no fundo somos efetivamente todos da espécie humana, portanto, organicamente somos todos iguais. Ok. E o que leva uma pessoa a ser racista? Será que é bases familiares? Será que é a sociedade onde ela está inserida? Tem ambos. Ou seja, o próprio sistema, de alguma forma, já vai veiculizando algumas ideias, ou pelo menos direcionando, não é? Por exemplo, agora está muito em foco o mudar os modelos e etc, para... Desculpa estar aqui, isto é o meu cérebro a trabalhar em velocidades diferentes, basicamente também acontece. Mas a campanha, por exemplo, das bonecas que se começou... Os modelos plus size. Exatamente. Ou seja, tudo isto são movimentos da sociedade que aprendeu com alguns erros do passado, não é? Que institucionalizou e agora estamos a tentar diluir. Portanto, vem também dessa componente social. E depois começa também em casa, não é? Porque se tivermos pais, e os pais são os nossos primeiros modelos, se tivermos pais que de alguma forma expressam este pequeno desconforto, às vezes pelo vizinho que é de outra nacionalidade ou de outra etnia, etc, então é natural que o filho cresça, pelo menos em primeira instância, com alguns desses preconceitos também já enraizados. Com sorte, na escola há de encontrar um amigo, um colega que é de outra etnia, não é? E pensar, afinal não são assim, não são todos assim. Porque isto vai muito pelo princípio da generalização de pensamentos. Eu já conheci casos em que aconteceu isso que estás a dizer, mas lá mais à frente, depois, imaginando que essa pessoa de outra etnia teve um comportamento igual àquilo que é falado em casa. Okay. Afinal, o meu pai ou a minha mãe têm razão. E depois aquilo cria um sentimento que não é o correto. Se calhar aquela pessoa só falhou e o pai também isso lhe marcou no passado, agora marcou o filho e nem foi nada com ele. Exatamente. Não é? Porque isto lá está, pessoas...
Ou seja, uma atitude má ou um comportamento mau não faz de uma pessoa uma má pessoa, não é? Sim, Efetivamente Claro. todos Nós temos erramos. um comportamento mau. A gente pensa que só nos chateiam nós, mas também chateia as pessoas, né? A verdade é essa, nós Completamente. é que normalmente fazemos tudo certo. E se calhar Yeah. às vezes não é bem assim. É verdade. Mas às vezes já é isto, são estas pequenas particularidades. Se fosse outro colega qualquer, se calhar ele não associava à etnia ou à nacionalidade, etc. Se calhar associava, olha, o João foi mal para mim, o João fez-me isto, o João... Ok. Hoje não está num bom dia, nunca ia buscar essa Exatamente, essência nunca porque não a ia tem. buscar uma característica genética, cultural, etc., para reforçar aquele comportamento ou aquela atitude menos positiva. Nem está na sua memória, não é? Na memória dele. Exatamente. Não queria buscar Portanto, isso. É como, por exemplo, a minha amiga foi traída. Mas sabes, ele é preto. Os pretos gostam muito de ter muitas namoradas. Fica sempre aquela ideia. Olha, por falar nisso e mencionaste o meu nome preto, eu normalmente trato os meus amigos de cor assim, acho engraçado, eles levam na boa, eu não sou racista, mas eu já conheci pretos mais fiéis do que muitos brancos, por assim dizer, não é? Porque e não há- é por aí, tipo, somos humanos, cada um é como é, cada um cresceu do Sim. jeito que cresceu, tipo, Exatamente. é mesmo isso. Da mesma forma como, ok, isso é uma coisa de jovens, não é? Também existe este preconceito, os jovens é que andam sempre, ok, tudo bem, então e as pessoas adultas que às vezes têm duas famílias? Não é? Casam Quer três dizer, vezes, Casam não é? três vezes, portanto, Verdade. isto é do discurso de cada um, no fundo. E quando fazemos uma generalização, incorremos num erro de não conhecer a pessoa pelo que ela é, Sim. ou pelo que ela tem para nos dar, para nos mostrar, não é? Em função de uma ideia que nos foi passada e perpetuada ao longo de inúmero tempo. Pessoalmente, eu sou de Angola, eu nasci em Angola, vim para cá aos 15 anos e identifico o mesmo, não é? Existe muito este choque Sim. e esta rivalidade entre os cabo-verdianos, entre os guineenses, Sim. os moçambicanos, não é? E depois temos aquele olhar como se nós fôssemos os melhores, não é? É. De alguma forma. Parte daquela ideia do início da conversa, né? Tipo, a pessoa sempre se acha que é o melhor e o Exato. outro acha o mesmo, e o outro acha o mesmo e não dá. E existe isto muito enraizado, não é? Quer dizer, por exemplo, a minha avó era preta, a minha mãe é mulata, ok? Existe toda esta ligação de interraças e por aí adiante. Etnias agora, não é? Que é o Sim. politicamente correto. Mas mesmo lá existe este burburinho interno que é pois e tal, mas andar com um preto não, fazer não sei o quê não é? Quer dizer, existe já aqui uma tendenciosidade a denegrir a raça negra, não é? No seu... São pessoas como outras quaisquer. E depois vai-se São- buscar muito aquela ideia do no meu tempo ninguém aceitaria isso. Vão buscar as caixas lá atrás para as porem Exatamente, agora. são foi onde eles foram criados, não é? Aquelas coisas assim, aqueles conceitos ali fechados, encerrados estas 7 chaves, que alguém disse qualquer coisa que alguém reforçou, que outro alguém reforçou aquilo e, pegou. portanto, aquilo ficou quase uma prova para o resto da vida, uma verdade universal. É verdade. Na verdade, da mesma forma como conheci pretos bons, maus, que tiveram atitudes boas, mas é mais por aí. Eu gosto mais de falar em atitudes do que propriamente centralizar na pessoa. Da mesma forma, encontrei pessoas cá, na altura quando emigrei, não é? E que também tinham uma noção dos brancos, não é? De outra forma. E pensei, afinal somos só iguais, ok, só muda o sítio. Ok, porreiro. Às Mas vezes, é um bocadinho por por aí. exemplo, os pais na escola, não é? Olha, tu calhaste nesta turma, cuidado, que aquilo tem muito cigano, tu tens cuidado, porque olha que eles são assim um bocado aldrabões e não sei o quê, depois podem-te fazer mal. Cuidado, guarda bem as tuas coisas. Mas nós não somos racistas. Exato. Nós não somos xenófobos, não. Não. Olha, conheci Isto- conheci pessoal na escola de etnia cigana muito fixe. Tenho boas memórias deles, por acaso. Yeah. A gente tem aquela cena do gostem de vender e depois roubam, depois. Há muitos que não são assim, isso às vezes é um engano. Eu lembro-me na É um escola engano. que eu cheguei a casa e disse à minha mãe assim: Conheço muitos. olha, tenho uma colega que ela é cigana, porque normalmente os ciganos dizem que não gostam de estudar. E ela é muito boa a matemática. E a minha mãe: claro, então ela tem que fazer as contas da venda, tem que fazer aquilo, ela tem que ser boa a matemática. E eu: olha, bem pensado, mãe. Tá bem. Mas, por exemplo, se formos a analisar um bocadinho melhor, não é? Se calhar as pessoas de etnia cigana acabam por
por também já terem o mundo deles orientado para aí, não é? Porque Sim. quais são as Eles hipóteses, as nascem já verdadeiras preparados com hipóteses, aquilo não é? tudo. Mesmo a nível cultural deles, que também Familiar. não os deixa muito inserir-se na sociedade, na nossa sociedade, na sociedade de todos. Eles já nascem no Eles já comércio. nascem no comércio, já nascem orientados para isso. Portanto, de alguma forma é normal que a motivação, por exemplo, para a escola deles seja menos, não é? Porque é, pronto, ok, eu vou Já para a sei feira com o meu quais. pai todos os dias, é assim que o meu pai ganha a vida, portanto, é assim que eu É vou o ganhar a normal. minha, E não se a é? gente for, por acaso, a uma loja assim portuguesa, por acaso essa comparação, eu tenho muito isso. Entre uma loja portuguesa, pá, olha este produto, não sei o quê, a pessoa fica lá, eu troco. Ah, no cigano, ai, Heleno, manda vir não sei o quê, vai buscar não sei, arranja para o menino. Ainda te oferecem mais não sei o quê, vai, leva lá, não fiques com isso connosco. Eles são tão prestáveis naquilo que fazem eles, é pá, como é que isto falhou, como é que eu não vi? Vou já lá reclamar porque isto tem que estar bom para o cliente. Eles são assim, Já aconteceu eu estar gosto. assim a ver, estar assim de parte e estar a ouvir a senhora a falar com outra e a vender aquilo, não sei o quê. Ai, querida, não sei o quê, Deus te abençoe, nananã. A senhora disse, mas eu não posso levar. A senhora virou ela, macacos te mordam, regulamento Mas isso é como tu, tens duas vertentes. Tens duas Mas vertentes. pensa lá, não fazemos o mesmo às vezes. É, somos todos iguais, somos todos, cada um na Estive sua eu a área. gastar aqui o meu latim. Qual é que é a posição dos pais quando alguém tem xenofobia, por exemplo, os filhos, ou é racista? Qual é que é a posição dos pais? Depende, estamos a falar de pais que também são racistas e xenófobos. Pois. Pois, ok. Depende muito, não é? E normalmente, eu costumo dizer que as crianças, jovens, não é? No fundo são um sintoma, não são, eles são encarados às vezes, muitas vezes, como um problema, mas são um sintoma, porque são um reflexo São um dos espelho, pais, yeah, são um refletem os reflexo do meio deles, não é? Portanto, acredito que se os pais não tiverem esta clivagem contra as pessoas pretas, contra os imigrantes, não é? Se diluir isto, o próprio filho não tem onde arranjar muito esta diferença, não é? Porque depois na escola também existe já aqui um sistema de inclusão e é mais difícil. Não quer dizer que não seja, mas normalmente em idades mais adultas, depois, sei lá, aos 18, 20 anos, acabam um bocadinho naquela revolta de ir contra o sistema e acabam por encontrar alguns grupos contra minorias, etc, etc. É mais isso, não é? Ok. Mas E como é que a já escola já pode são um ajudar? bocadinho maiores. A escola pode apostar em promoção de competências emocionais. Eu acho que está a faltar bastante a nível de escolas públicas e privadas, não é? Os miúdos, os nossos jovens não sabem lidar com as emoções. Hoje em E dia. há professores que quando vão para as aulas já vão na defensiva. Eles não podem ir na defensiva, não é? Já vão tipo, ele diz qualquer coisa, nem foi por mal. Ok, está a dizer que vai para a rua. A pessoa nem disse nada, não é? Já vão muito na defensiva para Mas as aulas. porque os professores, de alguma forma, e atenção, não estou aqui a defender lados, Claro. não é? Mas os professores também já tiveram outras turmas nos outros anos, não é? E também lhes é exigido aqui uma postura muito grande, porque os nossos jovens, hoje em dia, infelizmente, de alguma forma isto tem-se vindo a perder, mas estão com uma capacidade de empatia muito mais reduzida, portanto, não há propriamente aquele respeito pelo outro ou o respeito pela autoridade, não é? O professor está ali a tentar passar uma matéria e nós fomos, eu fui miúda, não, obviamente, também não fui a mais sossegada da turma, mas é verdade, pronto, porque a gente tem sempre qualquer coisa Mas ainda para apanhaste dizer. o tempo que a professora te podia puxar uma orelha, se fosse preciso. Sim, Apanhaste. por acaso tive sorte, mas nunca me aconteceu. Mas já viste Não. acontecer a outros. Hoje em sim. dia, se puxarem, levam um processo, nem sabem onde é que vai parar, Tive um não é? professor que ele realmente, e nós, os alunos do terceiro ano, pusemos o professor na rua. Quando cheguei a casa disse à minha mãe, olha, puxaram-me a orelha. Aí, puma, levei outra vez, é porque tu merecias, eu nunca mais lhe contei nada. Então, assim, Estamos a menos de uma um minuto última já. frase para realmente dar assim uma consciência aos jovens, porque às vezes nós é como aquela pessoa que não vê bem, ela não sabe que vê mal até pôr uns óculos Certo. e vê Uma que está a ver palavra bem. que possa mudar os jovens. Ui, uma palavra. Ui. Em 30 segundos. Valores. Valor. Sim, aprendam que têm valor e que têm o poder de transformar. É uma geração de transformação. A juventude é transformação. Ok. São eles que preparam o caminho. Ok, então Olha. tu, com o teu valor, podes transformar muitas vidas, podes transformar o teu mundo interior para mudar o mundo exterior. E esse é o truque, é nós mudarmos quem somos para tornar as coisas melhor também cá fora. É Se toda a verdade. gente mudar, tudo fica diferente.